Glória a Deus. Meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias, queridos. Tema desta festividade, Atos capítulo 4, versículo de número 31. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão ao nosso bom Deus por essa tão preciosa oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração para bendizermos, adorarmos ao nome dEle, pois somente Ele é digno. Também nesta noite externo a minha gratidão à diretoria desse departamento, o MADEG, pastor Manuel, toda a diretoria. Me senti muitíssimo honrado pelo convite. Toda essa juventude, vos parabenizo pela bonita festa que esta semana, como nós estamos vendo nos cartazes, que sejam, e eu creio que será, dias de mover, dias de impacto da glória de Deus, da presença dEle nas nossas vidas. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pela confiança. Versículo 31, irmãos, do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus nos diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Será que dá para a gente ler todo mundo junto? Quem sabe até o final de semana a gente não memorize esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Tome seu assento, dando glórias, magnificando a esse Deus maravilhoso. Meus amados e queridos irmãos, eu preciso muito da sua atenção nesses próximos minutos para que eu possa comunicar aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Versículo 31 desse capítulo 4 do livro de Atos, o versículo tema dessa festividade, ele apresenta para nós uma oração que é feita por um grupo de jovens pentecostais. Esta oração que é feita, ela é uma oração tão fervorosa, ela é uma oração tão necessária, que o texto vai dizer que assim que eles acabaram de orar, assim que eles concluíram aquela oração, 3 sinais miraculosos vão acontecer. O primeiro sinal é um sinal físico. O texto vai nos dizer que o lugar que eles estavam reunidos se moveu. Houve um terremoto, irmãos, naquela sala de oração. O segundo sinal, como resposta desta oração, é um sinal espiritual. O texto vai nos dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Perceba que eles já tinham sido cheios no capítulo 2, mas eles são cheios novamente, continuam sendo cheios do Espírito Santo. E o terceiro sinal que nós encontramos neste versículo, o texto diz que e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Perceba que aqui é uma resposta da oração que eles fizeram 2 versículos atrás. Se os irmãos voltarem no versículo 29, perceba que eles estão dizendo assim para Deus: Senhor, olha para as ameaças que nos estão sendo feitas. Senhor, eles estão nos perseguindo, mas nós te fazemos um pedido. Nos concede ousadia para pregar. Nos concede coragem para pregar, apesar da perseguição. O contexto aqui, irmãos, apresenta para nós uma oração sendo feita em um ambiente de perseguição. E sabe por que esses jovens pentecostais aqui, eles estão sendo perseguidos? É porque na cidade de Jerusalém está acontecendo um movimento extraordinário. Vários judeus, eles estão se convertendo ao cristianismo. Um grupo que no dia de Pentecostes eram apenas de 120, agora já estão chegando a quase 5.000 discípulos. E para deixar aquelas autoridades ainda mais preocupadas,
O líder desse grupo de discípulos, um homem por nome Pedro, ele tem pregado alguns sermões, ele tem pregado algumas palavras, algumas mensagens, que centenas e até milhares de pessoas têm se convertido em um único dia. Essas autoridades, elas estão preocupadas, elas estão pensando, nós precisamos parar eles. E o mais curioso, irmãos, é que esse ex-pescador chamado Pedro, que está pregando essas mensagens e muitas almas estão se convertendo, o êxito da mensagem de Pedro não é porque Pedro tinha uma grande capacidade oratória, não é porque Pedro ele tinha uma grande capacidade de persuasão, não. Na verdade, o que Pedro está vivendo aqui é algo que Jesus já tinha falado com ele no dia que Jesus tinha o chamado. Quando Jesus encontrou com Pedro, Jesus encontrou Pedro pescando. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você é um bom pescador. Pedro, você está pescando vários cardumes. Mas Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Que tal você compreender uma outra modalidade de pescaria? Que tal eu te apresentar uma outra área que você vai exercitar essa mesma habilidade de pescar? Você vai ser um pescador de almas, você vai ser um pescador de homens. Agora essa palavra está se cumprindo. Agora você vê em Pedro um homem que prega uma mensagem e ele tem a sabedoria, irmãos. Perceba que Pedro, ele tem a inteligência de entender que existe um momento certo para comunicar a mensagem. Pedro, ele compreende que quando um sinal miraculoso acontece, quando algo sobrenatural acontece, o coração das pessoas se abrem para comunicar uma mensagem. Pedro, ele entende que quando um sinal dos céus, algo que quebra as leis da natureza acontece, o coração das pessoas, o terreno está fértil para a comunicação da palavra. E Pedro aproveita essas janelas de oportunidade para comunicar verdades espirituais e milhares de pessoas estão se convertendo e milhares de pessoas estão entregando as suas vidas para Cristo. Isso vai acontecer lá no capítulo 2 do livro de Atos. O texto diz que a multidão ficou maravilhada. Como é que aquelas pessoas iletradas, elas estavam falando em idiomas que eram da nacionalidade deles. Pedro então aproveita aquela oportunidade, faz uma pregação, faz o apelo, milhares de pessoas se convertem. Agora aqui no capítulo 3, Pedro ele vai utilizar-se da mesma estratégia. Um fato miraculoso acontece, um grande milagre acontece e Pedro vai aproveitar essa oportunidade. Que sinal é esse, que milagre é esse que vai acontecer aqui no capítulo 3? O texto vai nos dizer que um paralítico de nascença ele é curado. A história os irmãos conhecem. Pedro e João, eles estão indo ao templo às 15h para orar. Mas quando eles estão indo, eles passam pela Porta Formosa e eles encontram aquele paralítico de nascença. Um homem com mais de 40 anos, nunca tinha caminhado na sua vida. Ele estava ali naquele lugar para pedir esmolas. Mas quando Pedro e João passam por eles, Pedro olha para ele e diz assim: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, nós temos algo ainda melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o texto vai dizer que quando eles ajudaram aquele moço a se levantar, o texto vai dizer que aquele homem deu um salto de alegria. Aquele homem deu um salto e começou a caminhar e começou a saltar de alegria e ele entra no templo junto com aqueles dois jovens. Esse milagre, irmãos, vai chamar a atenção de uma forma extraordinária da multidão em Jerusalém. Esse milagre causa um grande impacto naquela cidade. Perceba que esse milagre aqui, irmãos, é um milagre incomum, porque a palavra de Deus vai nos dizer que naqueles dias muitos milagres se faziam por meio dos apóstolos, mas esse sinal aqui do capítulo 3 chama a atenção da multidão de Jerusalém de uma forma especial, por alguns motivos. O primeiro motivo porque esse paralítico aqui, ele é conhecido em toda a cidade. Todo mundo sabe quem é esse homem que fica na Porta Formosa de Jerusalém. Por outro lado também, todo mundo sabe que esse homem aqui,
o problema dele não é um problema recente, não é algo que ele adquiriu na última semana, no último mês, no último ano, não. É algo que desde o seu ventre, desde o seu nascimento, ele está naquela condição impossibilitada de caminhar. Então todo mundo conhece aquele homem, todo mundo sabe da necessidade daquele homem, e quando eles ficam sabendo que o primeiro movimento daquele paralítico de nascença não é um passo, mas é um salto, isso chama grande atenção, isso deixa eles grandemente impressionados, eles ficam admirados com aquele grande milagre, a tal ponto que a Bíblia vai nos dizer que uma grande multidão se reúne no alpendre de Salomão. O alpendre de Salomão, irmãos, era uma espécie de praça próxima do templo. Ali está uma multidão querendo entender o que foi que aconteceu. Ali está um grande número de pessoas admirados, atônitos, pasmos, para compreender esse grande milagre que aconteceu. E é aí que Pedro, o ex-pescador de peixes e agora um grande pescador de almas, ele entende, aqui está uma grande oportunidade para eu comunicar as verdades celestiais. Perceba que Pedro, ele entende, irmãos, que quando eu sou instrumento de Deus para operar um sinal, uma cura, uma maravilha na vida do outro, não é uma oportunidade para que eu seja honrado, não é uma oportunidade para minha autopromoção, não é uma oportunidade para que eu venha viralizar, para que eu me torne um pregador famoso, para trazer honra para o meu nome, para trazer glória para mim, não. Pedro, ele entende que ali estava uma grande oportunidade para que vidas compreendessem verdades espirituais e entregassem a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro vai olhar, irmãos, para aquela multidão e Pedro vai dizer assim: por que vocês estão admirados com esse milagre, com o fato desse paralítico de nascença estar caminhando? Por que vocês estão olhando para nós como se fosse por nossa própria virtude ou por nossa própria santidade que nós fizemos esse homem caminhar? Vocês não entenderam o sinal que está por trás do milagre. Vocês não entenderam o que realmente é digno de admiração nesse fato específico aqui. O que vocês têm que admirar não é com esse paralítico que nunca caminhou e ele saltou. O que vocês têm que ficar maravilhados não é sobre nós como se nós tivéssemos um poder especial. Existe uma verdade muito mais extraordinária por trás desse milagre. E sabe qual verdade é essa? Pedro está dizendo, olha, esse sinal, esse paralítico caminhando, esse paralítico saltando, é uma declaração que o homem que vocês pensam que está morto, na verdade ele está vivo. Esse paralítico aqui caminhando é uma declaração de uma verdade, que o homem que vocês pensam que ele foi crucificado, que ele está derrotado, não, ele está mais vitorioso do que nunca. O homem que vocês estão pensando que ele está deitado em uma sepultura, não, ele não está deitado, não, ele está assentado lá no trono à destra de Deus, e é pelo nome dele, é pela autoridade dele que esse paralítico caminhou, que esse coxo de nascença está saltando. Pedro, ele está dizendo, irmãos, para aquela multidão, vocês pensaram que vocês atrapalharam o ministério dele. Vocês pensaram que vocês prejudicaram o ministério desse homem. Na verdade, vocês ajudaram. Porque quando ele estava aqui na terra, através do seu corpo físico, ele curou pessoas. Quando ele estava aqui na terra, através do seu corpo físico, ele fez muitos sinais e maravilhas. Mas tem um detalhe, quando ele estava aqui, o seu corpo era limitado. Ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele não poderia estar em várias geografias. Vocês tentando parar ele, vocês mataram, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e ele subiu aos céus. E quando ele chegou lá no trono, ele se tornou o cabeça de um grande corpo, e esse corpo chama igreja, e esta igreja, os seus membros estão espalhados por toda a face da terra. E sabe o que esse cabeça diz para os seus membros? Vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e obras maiores farão, porque eu vou para o meu Pai, porque eu vou assentar lá no trono à destra do Pai, e pela autoridade do meu nome, vocês vão fazer sinais e prodígios, e aqui está a prova, o paralítico caminhando.
Quantos são membros desse corpo aqui nessa noite? Quantos fazem parte desse corpo em que Cristo é o cabeça? Pedro e João estão dizendo, irmãos, foi na autoridade do nome de Jesus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, falar hoje essa expressão nome de Jesus é algo comum. A gente ouve muitas vezes essa expressão, nós oramos em nome de Jesus, nós oramos por cura em nome de Jesus. Em um culto como esse, essa expressão já foi falada muitas vezes. Mas para essa multidão que está escutando essa expressão em nome de Jesus, isso é algo inédito para eles. Isso é algo espantoso para eles. Como assim? Esse coxo que nunca andou, ele foi curado na autoridade desse nome, como assim? Irmãos, e isso traz tanta preocupação que a Bíblia vai nos dizer que esses dois homens, eles vão ser colocados em uma cadeia, eles vão dormir, passar uma noite na cadeia, por causa que eles foram instrumentos de cura para esse homem paralítico. E aí no outro dia, irmãos, no dia do interrogatório, as autoridades vão chegar para ele e vão dizer assim, na autoridade de quem, no nome de quem vocês curaram esse paralítico aqui? Aqueles homens estão dizendo assim, olha, não dá para negar o fato que houve um grande milagre. Não dá para negar o fato que algo extraordinário aconteceu aqui. Agora, se vocês não disserem corretamente, no nome de quem, na autoridade de quem, vocês podem ter problemas. Mas a Bíblia, irmãos, vai nos dizer que Pedro e João não vão se intimidar, não. Eles vão dizer assim, olha, esse coxo aqui, esse paralítico aqui, ele foi curado, não foi pela autoridade do templo, esse paralítico aqui, ele foi curado, não foi pela autoridade de um sacerdote, não foi pela autoridade de um homem, não. A autoridade que possibilitou essa grande cura, esse grande milagre extraordinário, foi pelo nome de Jesus. E Pedro vai dizer mais, olha, vocês estão desatualizados. Porque vocês ainda estão pensando que para uma pessoa ter os seus pecados perdoados, ela ainda tem que ir lá pegar um cordeiro, vir aqui a esse templo, procurar um sacerdote, para ela ter o seu problema resolvido, para que ela possa ser salva. Deixa eu dizer uma coisa que vocês ainda não perceberam. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A autoridade desse nome não é só para fazer paralítico caminhar, não. A autoridade desse nome é o único meio, a única forma pelo qual nós podemos ser salvos. Quem olhava e via esse homem pendurado lá naquela cruz poderia pensar, que pena, foi derrotado. Que pena, um homem que estava cercado por uma multidão, um homem que curou cegos, um homem que fez tantos sinais e maravilhas, terminou de uma forma derrotada. E Pedro e João estão dizendo assim, não. Quando ele estava naquela cruz, ele estava conquistando a sua maior vitória. A maior vitória daquele homem não foi quando ele curou cegos. A maior vitória daquele homem não foi quando ele estava cercado de multidão, não. A maior vitória daquele homem foi quando ele estava pregado naquela cruz, porque no reino espiritual ele vence o pecado e por causa disso, o nosso nome está escrito no livro da vida, porque lá naquela cruz, ele venceu as enfermidades. Hoje você pode orar e o paralítico pode andar, porque lá na cruz, ele venceu as potestades e os principados. Hoje você pode orar e uma pessoa ser liberta, porque lá na cruz, ele venceu a morte. Hoje você pode ter a certeza da ressurreição, porque lá na cruz, ele alcançou toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantos podem adorar esse nome? Quantos podem render graças a esse nome? O nome que está sobre todo nome. Mas aqueles homens, irmãos, aquelas autoridades judaicas não querem escutar esses dois ex-pescadores. Eles dizem assim, olha, não fale para nós sobre este nome. Nós não queremos ouvir sobre este nome. E se nós ficarmos sabendo que vocês continuam pregando sobre este nome, vocês terão problemas. E vocês sabem que nós não apenas ameaçamos, a gente cumpre. Vocês se lembram do que eu fiz com o mestre de vocês. Então não pregue mais sobre esse nome.
É nesse contexto, irmãos, que os discípulos vão fazer esta oração aqui do versículo 31 do capítulo 4 de Atos. Eles vão orar ao Senhor e vai acontecer o que nós lemos aqui neste versículo. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, nessa noite eu quero chamar a sua atenção para este versículo e a gente poder extrair 3 lições para nós. Se nós quisermos viver um pentecostalismo maduro, se nós quisermos viver um pentecostalismo com responsabilidade, estamos em um ano que nós estamos comemorando 120 anos do avivamento da Rua Azusa. Então, eu quero que nós possamos olhar para este versículo, tema dessa festividade, e extrair 3 lições para nós aplicarmos na nossa vida, para nós vivermos um pentecostalismo que agrada ao Senhor, que glorifica a Deus. O primeiro sinal foi um sinal físico. O texto diz, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Perceba que aqui, queridos, está acontecendo um terremoto. Mas esse terremoto que está acontecendo aqui no versículo 31, não é um terremoto comum que a gente vê nos noticiários, que vem para destruir, que vem para causar problemas, não. Esse terremoto aqui, na verdade, é uma manifestação da presença de Deus. É Deus dizendo assim, olha, eu estou aqui presente, eu estou aqui no meio de vocês. E perceba que essa forma é um padrão de Deus se manifestar desde o Antigo Testamento. Você vai perceber Deus se manifestando em forma de um terremoto, por exemplo, lá no Monte Sinai. A Bíblia diz que quando Deus ele desce naquele monte para falar com Moisés, o texto vai dizer que o monte ele vai tremer. Agora, irmãos, o curioso é que aqui no versículo 31, esses discípulos, eles não estão em uma geografia especial. Eles estão em uma simples casa, irmãos. Eles estão em um simples compartimento dentro de uma residência e aquele lugar está tremendo. Quando você vai para o Antigo Testamento, geralmente o que nós percebemos são algumas geografias, alguns lugares consagrados recebendo essas manifestações da presença de Deus. Quando nós olhamos para a Antiga Aliança, nós percebemos Deus escolhendo alguns lugares específicos para manifestar a sua presença. Por exemplo, quando você vê lá Abraão sendo orientado por Deus para edificar alguns altares em alguns lugares, muitas vezes isso passa desapercebido aos nossos olhos. Abraão edificou um altar em tal lugar, Abraão edificou um outro altar em outro lugar, mas ali, irmãos, Abraão estava sendo orientado por Deus para consagrar certos lugares. Deus estava dizendo assim, existe algumas geografias especiais, existem alguns lugares santos. E como nós vamos ter essa convicção? Perceba que quando Deus usa Abraão para levar o seu filho ao Monte Moriá, a Bíblia vai dizer que Isaac não é sacrificado, um cordeiro é sacrificado no lugar, e aquele lugar, irmão, se torna um lugar consagrado. A prova disso é que quando Salomão, ele vai construir o templo, em qual monte Salomão constrói o grande templo que leva o seu nome? Monte Moriá, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Quando nós avançamos um pouquinho mais, a Bíblia diz que Deus, ele vai levar Abraão para edificar um altar em um lugar chamado Betel. Ele consagra, ele faz um altar naquele lugar. O que Abraão não imaginava é que 160 anos depois, o neto dele, Jacó, vai passar por aquele mesmo lugar, fugindo do seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que quando Jacó ele está passando por aquele lugar, ele está cansado. Ele pega uma pedra, faz de travesseiro e ele dorme ali no relento, pensando que era um lugar comum. Mas quando ele dorme, ele sonha com uma escada que ia da terra aos céus, e anjos de Deus subiam e desciam. Quando Jacó ele acorda, ele faz uma declaração. Ele diz assim, olha, Deus está neste lugar e eu não sabia. Jacó, cheio de temor, ele diz assim, olha, quão terrível é este lugar. Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Jacó, ele entende, irmãos, que ele estava numa geografia especial. Jacó, ele entende que ele estava em um lugar consagrado. Quando nós avançamos um pouquinho mais, nós vamos ver Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente Moisés ele avista uma sarça se queimando, mas ela não era destruída. Pegava fogo, mas ela não era queimada.
E aí quando Moisés ele se aproxima daquela sarça, ele ouve uma voz assim: Moisés, não se aproxime. Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui não é um lugar comum. Esse lugar aqui é santo. Esse lugar aqui é consagrado. E o curioso, irmãos, é que quando Moisés vai ao Egito, liberta o povo, retorna, atravessa o Mar Vermelho, para qual monte Deus direciona o povo para fazer um concerto e um pacto com ele? O mesmo monte, o Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. Deus estava dizendo, olha, existem algumas geografias especiais, existem alguns lugares consagrados em que eu decido me manifestar. Quando Moisés ele está em cima daquele Monte Sinai, Deus vai dar algumas orientações para ele. Moisés, faça um tabernáculo. Moisés, a partir de agora, eu não vou mais morar, habitar neste monte. Eu quero estar no meio de vocês. Eu quero habitar entre vocês. Moisés faz um tabernáculo e o povo vai andando por aquele deserto e a presença de Deus vai no meio deles. Quando eles chegam, irmãos, em Canaã, ali está a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. O tabernáculo é destituído, mas a Arca da Aliança continua ocupando esse especial. Deus está dizendo, a minha presença está vinculada a esse objeto consagrado. A Bíblia diz, irmãos, que aquelas pessoas que não respeitam isso, o texto diz que um homem por nome Uzá vai tocar nesta arca e ele vai pagar com a sua própria vida. A Bíblia vai dizer que numa cidade por nome Bet-Semes, algumas pessoas vão ousar olhar para dentro da arca. O texto diz que 70 homens morreram naquela ocasião. Deus estava dizendo, existem alguns lugares consagrados, eu me manifesto em geografias específicas. Quando o texto se prossegue, a Bíblia diz, irmãos, que Davi ele entende que aquela arca necessitava de um lugar especial, ela não poderia ficar de lugar em lugar, porém Deus não permite que ele construa aquele templo. Quem vai construir? O seu filho Salomão. Quando ele termina, irmãos, aquela grande obra, Deus diz assim, Salomão, eu escolhi este lugar para habitar, para ali manifestar o meu nome. Salomão, esse lugar aqui é um lugar especial. O tempo passa, irmãos, e a Bíblia diz que o povo vai sair dos caminhos do Senhor, e a Bíblia diz que eles vão ser entregues a um outro povo, aos babilônicos. E quando eles são entregues aos babilônios, a Bíblia vai dizer que a cidade de Jerusalém é destruída, o grande templo de Salomão é destruído, e eles estão lá no cativeiro, irmãos. Mas eles se lembram de uma oração de Salomão, que Salomão ele orou assim, Senhor, mesmo que nós estejamos em uma terra distante, mesmo que nós estivemos em cativeiro, quando nós orarmos voltados para esse lugar, voltados para essa cidade, voltados para esse monte, escute a nossa oração. É por isso que você vai ver Daniel, quando ele tem aquele hábito de orar 3 vezes ao dia, ele faz questão de abrir a janela para a banda de Jerusalém, porque eles entendiam, havia um lugar consagrado, havia uma geografia especial. E finalmente, irmãos, eles retornam do cativeiro. A Bíblia diz que um homem por nome Zorobabel é levantado por Deus para aquele templo ser reconstruído exatamente no mesmo lugar que o primeiro tinha sido construído, no Monte Moriá. Mais uma vez, Deus reafirmando, existem geografias especiais, existem lugares consagrados a mim, até que finalmente, irmãos, chega o momento em que Jesus ele vem a essa terra, e aí Jesus vai fazer uma declaração muito especial. Vocês se lembram quando Jesus está conversando com Natanael? E Jesus diz assim, Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. Natanael fica maravilhado. Aí Jesus diz assim, Natanael, você está admirado porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? O que você não imagina, a partir de agora, vocês verão os céus abertos, anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus ali, irmãos, estava dizendo? Olha, até aqui, as geografias especiais eram apenas montes, eram apenas templos, eram apenas lugares físicos. A partir de mim, essa geografia especial agora torna-se uma pessoa. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne. É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele habitou entre nós, Ele tabernaculou. A presença de Deus agora não está apenas em lugares físicos, mas está em uma pessoa. Mas enquanto a presença de Deus está em uma pessoa, que é Jesus Cristo, a presença de Deus ainda continuava lá no templo em Jerusalém, nos dias de Jesus. Simultaneamente estava lá no Santo dos Santos e simultaneamente estava no corpo de Jesus, até que
Quando Jesus é pendurado no madeiro, quando Jesus é crucificado naquela cruz, a Bíblia vai dizer que quando ele declarou está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Ali naquele momento se cumpriu a palavra que Jesus falou para a mulher samaritana: olha, está chegando a hora, essa hora está próxima, em que a adoração não vai se limitar a um monte, não vai se limitar a um templo, mas quando tiver verdadeiros adoradores, eu vou habitar dentro deles. É por isso que Estevão, ele vai falar, olha, Deus diz, a minha presença não habita mais em templos feitos por mãos de homens. E quem é agora esse templo? Quem é agora essa casa? O apóstolo Paulo diz, vós sois o santuário do Deus vivente, vós sois morada do Altíssimo, entre eles habitarei, neles morarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É por isso, irmãos, que aqui no versículo 31, a Bíblia está dizendo sobre um terremoto que está acontecendo em um lugar comum, em um compartimento comum. Porque se fosse na antiga aliança, o lugar mais provável daquele terremoto acontecer era a poucos quilômetros daquela casa, dentro de um templo, onde os sacerdotes estavam. Mas vai se manifestar em um lugar comum. Se você for lá para Atos 16, a Bíblia diz que um terremoto vai acontecer em uma prisão, irmãos. Irmãos, a prisão fala de um lugar sujo, a prisão fala de um lugar cheio de malfeitores, mas ali vai acontecer um terremoto. Ali a presença de Deus vai se manifestar, sabe por quê? Porque ali dentro daquela cela tinha 2 templos do Espírito Santo que estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Tinha 2 moradas do Altíssimo que estavam orando e cantando ao Senhor, e o texto vai dizer, e perto da meia-noite veio um terremoto, a presença de Deus manifestou. Deus estava dizendo, a minha presença não exige mais uma geografia especial, um lugar consagrado, onde existe templos meus, onde existe moradas minhas, ali eu me manifesto. Deus, ele vai se manifestar nesses dias de festa, não é porque essas paredes são consagradas, não é porque esse lugar é uma geografia especial, não, é porque uma multidão de templos do Espírito Santo, é porque uma multidão de moradas do Altíssimo estão em um só propósito, glorificando a Ele, adorando a Ele, e por isso nós cremos que Ele vai fazer algo extraordinário. Se você é templo do Espírito Santo, adore a esse Deus. A sua adoração atrai a glória dEle, o poder dEle. Você pode olhar para você nessa noite? Olhe para a sua mão, olhe para os seus pés, olhe para você. Coloque sua mão no peito e diz assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Jovens, digam, meu corpo é morada do Altíssimo. Diga assim, eu sou o Monte Sinai de Deus. Meu corpo é o Monte Horebe de Deus. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se é um grande privilégio nós sermos templo e morada do Espírito Santo, por outro lado também é uma grande responsabilidade. Porque os lugares santos na antiga aliança, eles tinham algumas restrições. Não era qualquer pessoa que poderia olhar para esses lugares sagrados. O Monte Sinai não poderia ser tocado por qualquer pessoa. Tem gente que já está entendendo. O templo de Deus não era qualquer pessoa que estava autorizada a entrar dentro dele, não. E agora eu quero trazer uma palavra para todos, principalmente aos jovens. E Deus está dizendo, se você é a minha arca da aliança, por que você tem permitido pessoas não autorizadas te olharem por trás do véu? Se você é o meu Monte Sinai, por que você tem permitido que pessoas não autorizadas toquem em você? Se você é o meu Monte Horebe, por que você tem permitido que sandálias sujas
sandália da pornografia, sandália da fornicação, sandálias dos pecados. Manche esse lugar que é santo, esse lugar que é consagrado, esse lugar que eu separei para eu habitar, para eu morar com a minha presença. Irmãos, talvez não era esta a mensagem que você esperava para um congresso pentecostal, mas eu preciso entregar esta mensagem. Deus, Ele está dizendo, isso é algo muito sério. No Antigo Testamento, quando algumas pessoas profanavam esses lugares sagrados, irmãos, eles pagavam com a própria vida. A Bíblia diz que os filhos de Eli vão levar fogo estranho ao templo, a um lugar consagrado, pagam com a própria vida. A Bíblia diz, irmãos, que os filhos de Eli fazem da mesma forma, pagam com a própria vida. Deus está dizendo, esse lugar é meu, esse lugar é a minha morada. Ah não, mas agora nós estamos na nova aliança. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ele vai separar, irmãos, dois tipos de pecado. Ele diz assim, existem os pecados que são feitos através do corpo e os fora do corpo. E dizendo, olha, esses aqui que são cometidos com o corpo, tem uma gravidade muito grande, porque você está profanando a minha morada, o meu santuário, aonde eu habito. Irmãos, a Bíblia vai dizer, Jesus falando para uma mulher lá na igreja de Tiatira, vai dizer assim, ó, tem uma mulher aí na igreja de Tiatira que está profanando o meu templo, a minha morada. Se ela não se arrepender, eu coloco ela numa cama. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, aquele que destruir o meu santuário, será destruído por Deus. Deus o destruirá. Irmãos, isso é muito sério. A igreja de Corinto tinha um camarada lá que estava profanando esse templo, que estava profanando essa morada. Paulo ele chega ao ponto de falar assim, olha, eu entreguei esse homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído. É muito sério, irmãos, quando nós tratamos sobre o nosso corpo, a morada do Espírito Santo. Mas eu creio, eu tenho certeza que nessa noite tem jovens aqui que têm se guardado, que têm se preservado, que apesar das propostas, têm dito assim, não, o meu corpo não é como o mundo lá fora diz meu corpo, minhas regras não. O meu corpo tem um dono. O meu físico é santuário do Deus Todo-Poderoso. Ele habita aqui dentro. Ninguém pode olhar, ninguém pode tocar, porque Ele já habita dentro de mim, e Deus está dizendo, eu estou te contemplando, eu estou te vendo, e eu vou te honrar por essa atitude. Eu tenho uma família especial preparada para você. Alguém até poderia dizer assim, mas por que Deus ele implica tanto nessa área? Se foi Ele que colocou esses hormônios, se foi Deus que colocou esse desejo em nós, irmãos, a Bíblia vai dizer assim, Deus vai dizer assim, olha, digno de honra, venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Deus está dizendo assim, ó, pensa em alguém que fica alegre, que fica feliz, quando você se deita em um leito sem mácula. Quando você se deita com uma pessoa que você tem uma aliança, com uma pessoa que também é templo e morada do meu Espírito Santo, pense em alguém que fica alegre, pense em alguém que fica feliz, digno de honra, venerado é o leito sem mácula, mas aqueles que são impuros, aos adúlteros, Deus diz, eu julgarei. Deus diz, olha, nessa matéria, eu sou fogo consumidor, não brinque nesta área. Mas a Bíblia aqui, irmãos, esse texto está dizendo para nós que é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio, e Deus ele se manifesta no nosso meio, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Irmãos, eu sei que o tempo está avançado, mas eu preciso entregar a mensagem. Quantos aqui me dão mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, então eu tenho mais 30 minutos, glória a Deus, aleluia. Irmãos, segundo sinal que nós percebemos aqui neste versículo 31 do capítulo 4. O texto diz que o segundo sinal é um sinal espiritual. Ou seja, todos foram cheios do Espírito Santo. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? O que Deus está comunicando aqui com esse segundo sinal? Olha, eu aprecio o seu zelo pela minha morada, mas eu tenho que te dizer uma coisa, eu não quero só que você seja santo. Eu quero que você também seja cheio.
Eu não quero apenas que você seja uma geografia especial da manifestação da minha presença, mas eu quero que a minha nuvem de glória, a minha Shekinah, esteja repousado sobre você, para que você vive e experimente e tome posse de todas essas bênçãos que eu conquistei lá na cruz do Calvário por você. Porque na antiga aliança, irmãos, não bastava apenas ser um lugar consagrado. Não bastava apenas, irmãos, o tabernáculo ser um lugar santo. O lindo era ver o tabernáculo cheio da glória de Deus. Não bastava, irmãos, apenas o Monte Sinai ser uma geografia especial. O lindo, irmãos, era ver aquele monte fumegando. Era ver aquele monte tremendo. Era ver aquele monte pegando fogo. E Deus, Ele está dizendo aqui, olha só, eu aprecio, eu tenho visto o teu zelo pela minha morada. Mas deixa eu te dizer, eu tenho algo ainda maior. Eu quero que você seja cheio. Porque às vezes, irmãos, nós até nos esforçamos para viver uma vida em santidade. Muitas vezes nós até nos esforçamos para preservar o templo e morada do Espírito Santo. Mas às vezes nós somos muito tardios nas disciplinas espirituais. A gente não busca como deveria, a gente não ora como deveria, a gente não consagra como deveria. Nós estamos vivendo uma vida irrepreensível. Deus está feliz porque nós estamos zelando do templo dele, mas nós não estamos sendo cheios. Nós não estamos recebendo a plenitude daquilo que ele deseja que nós possamos experimentar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é que atraía a glória de Deus, a Shekinah da glória de Deus lá no tabernáculo? Mesmo sendo um lugar santo, sabe aquilo que trazia a manifestação da glória de Deus? Ali naquele tabernáculo havia um altar. E naquele altar havia um lugar para ser feito um sacrifício. Quando o povo vinha diante de Deus, naquele lugar santo, e oferecia um sacrifício, e entregava o seu melhor diante de Deus, e de todo o coração se rendia diante do Senhor, fazendo um sacrifício, fazendo uma entrega, é nesses momentos que você vai ver a glória de Deus enchendo o templo, a glória de Deus enchendo o monte, aquele monte tremendo. O que Deus está dizendo? O teu corpo é um lugar santo, é um lugar consagrado, mas a Bíblia também diz, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós precisamos ir às disciplinas espirituais, oração, jejum, vida intensa na presença de Deus. Aí talvez alguém possa dizer assim, mas isso é algo tão difícil. Qual a parte do sacrifício que você não entendeu? No Antigo Testamento, irmãos, quando alguém pecava, ele já tinha que pegar um animal, sacrificar e levar ao altar. Hoje nós nem temos mais essa parte. Quando você peca, você não precisa pagar, você não precisa pegar um animal. Essa parte do sacrifício já está cumprida em Jesus. Agora, mas ainda tem o sacrifício como consagração, o sacrifício como oração, o sacrifício com o jejum. E Deus está dizendo, eu espero que você possa se atentar mais a esta área, porque eu tenho algo extraordinário na sua vida. Eu tenho dons espirituais extraordinários para manifestar na sua vida. Alguém pode dizer, mas isso é algo tão difícil. Eu já tentei, muitas vezes depois de uma festividade, eu estou com muita vontade, eu oro, eu busco, eu consagro, passa uma semana, esfria, esvazia, mas Deus está dizendo, é um sacrifício mesmo, no altar tinha que ser algo sacrificado. Irmão, se for algo fácil, eu não sei, mas não tem como, irmãos, nós sermos cheios do Espírito Santo, deitados numa rede tomando suco de laranja. Não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo, deitados numa praia tomando água de coco. A forma de nós sermos cheios do Espírito Santo é fazendo muitas coisas que a nossa carne odeia, que o nosso corpo luta, mas é aí que nós demonstramos que Deus, Ele é o maior nas nossas vidas. É aí que nós demonstramos, Senhor, eu não quero apenas ser um lugar consagrado, eu quero ser um lugar cheio, eu quero a Tua glória, eu quero a Tua Shekinah, eu quero viver todas as promessas que o Senhor tem manifestado na minha vida. Ah, mas é muito difícil, mas eu não consigo. Irmãos, o paralítico de nascença estava com um problema há 40 anos. Uma palavra, aqueles dois homens resolvem o problema do paralítico.
O que é mais difícil, irmãos? Lutar 40 anos para resolver um problema ou ser cheio do Espírito Santo de autoridade e esse problema e um problema na sua vida ser resolvido com uma só palavra? Difícil, irmãos, é vivermos uma vida sem sermos cheios do Espírito Santo. Difícil, irmãos, é vivermos no mundo como hoje, no mundo difícil, no mundo mau, no mundo competitivo, contando apenas com a nossa própria sabedoria, contando apenas com a nossa própria força. Isso sim é difícil, mas ser cheio do Espírito Santo, ir ao altar, entregar nosso sacrifício, tomar posse das promessas daquilo que Cristo já conquistou, pode parecer difícil, mas lá na frente você vai ver o quanto isso vai facilitar, vai abrir caminhos na sua vida e o nome de Deus vai ser glorificado. Terceiro sinal, irmãos. O terremoto, primeiro sinal físico. Segundo sinal, todos foram cheios do Espírito Santo. E o terceiro, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, perceba, eles estão entendendo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus está neste lugar. Nós fomos cheios do Espírito Santo mais uma vez. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Recebemos a glória de Deus, que coisa extraordinária. Mas tinha um detalhe, irmãos. A missão que Deus tinha dado para eles ainda estava esperando eles lá fora. Jesus havia dito para eles: olha, eu quero vocês sendo minhas testemunhas lá fora. Em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Está muito bom aqui dentro dessa sala, tremendo a manifestação da glória de Deus, sendo cheio do Espírito Santo está. Mas tem uma missão nos esperando lá fora. E mais, não apenas a missão está nos esperando lá fora, mas tem ameaças também nos esperando lá fora. Os homens que mataram e torturaram o nosso mestre também estão nos esperando lá fora. O que nós vamos fazer? Vamos desistir? Vamos nos amedrontar? Vamos acomodar? Ou agora que nós somos cheios do Espírito Santo, agora nós vamos cumprir a nossa missão com coragem, ousadia, determinação, apesar dos problemas? Deus está dizendo aqui nessa noite, irmãos, não basta apenas você viver uma vida em santidade, não basta apenas você ser cheio do meu Espírito Santo, se você não entende o meu propósito para a sua vida e é fiel a esse propósito, a minha vontade, apesar dos problemas. Eles tinham uma missão. Jesus diz: vocês precisam servir aos outros com a salvação. Vocês precisam pregar. Tem almas que estão se perdendo. Tem vidas lá fora que precisam de salvação desse nome. Eles precisavam servir, mas eles estavam com problemas. Eles estavam sendo perseguidos. Mas eles entendem que o fato deles estarem com problemas não os impedia de servir aos outros. O problema é que muitas vezes Deus nos enche, nós vivemos em santidade, mas Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma determinação, e porque nós estamos em problema, nós entregamos, nós esmurecemos, nós desistimos. Deus nos dá um chamado, Deus te deu aquele cargo, Deus te deu aquela congregação, mas as coisas não estão dando certo, as portas estão se fechando, e aí muitas vezes você não faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Irmãos, Deus muitas vezes Ele vai te chamar, você crente pentecostal, para servir pessoas no seu pior momento. Mesmo debaixo de perseguição, mesmo diante de problemas sobre a sua cabeça, Deus vai te levantar como instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Foi isso que Deus fez com Abraão. Deus diz assim: ó, Abraão, vai lá na casa de Abimeleque e ora pela esposa dele que está estéril. Mas Sara na casa de Abraão também estava. Mas Senhor, eu estou esperando um filho, nós estamos esperando nessa promessa há 24 anos. Vai lá, Abraão. Abraão vai na casa de Abimeleque, ora. Era um crente pentecostal, tinha unção, tinha autoridade. A mulher de Abimeleque volta a gerar, as servas daquela casa voltam a gerar, mas a esposa de Abraão continua do mesmo jeito. Muitas vezes, irmão, ser um crente pentecostal, ser cheio do Espírito Santo, você vai ser levantado por Deus para ser um instrumento de bênção na vida de pessoas, quando naquela mesma área o problema na sua vida vai estar instalado. A Bíblia fala sobre Paulo, irmãos, um homem tão cheio da presença de Deus, que os aventais, os lençóis de Paulo eram levados aos enfermos e pessoas eram curadas, mas Paulo tinha uma enfermidade no seu físico, um espinho no seu físico que não era curado.
Muitas vezes Deus vai te chamar para servir outra pessoa no seu pior momento. Nesse momento aqui, irmãos, eles estão debaixo de perseguição, eles estão debaixo de ameaça, mas eles entendem, nós temos um Deus que está conosco. Não é porque Deus disse, Deus nos abriu uma porta, que tudo vai dar certo, não. Esse é um equívoco de muitos crentes. Se Deus me deu uma direção, tudo vai dar certo. Se Deus falou para mim assumir esse cargo, essa função, tudo vai dar certo, não, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó, Deus me abriu uma grande porta e oportuna, mas com muitos adversários. O fato de Deus te colocar em um lugar, o fato de Deus te dar uma missão, não significa que vai dar tudo certo, não. Significa que Ele está com ele, que Ele está com você. Ele pode estar provando a sua fé, porque Ele quer testar a sua confiança para derramar algo extraordinário na sua vida. Com a permissão do pastor, se coloca de pé nessa noite. Nós vamos orar nessa noite. Enquanto a nossa irmã Eduarda louva, nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar nessa noite aqui, irmãos, por 3 grupos de pessoas. Eu quero orar aqui nessa noite, irmãos, por 3 grupos de pessoas. Talvez você está aqui nessa noite e você entendeu que você ainda não tinha entendido o significado desse lugar, que é o seu corpo físico. Talvez nessa noite você teve a mesma percepção que Jacó teve lá em Betel. Deus está aqui neste lugar e eu não sabia. E talvez você tenha cometido alguns deslizes. Talvez você tenha profanado este lugar consagrado. E Deus nessa noite, Ele marcou essa festividade para te dar mais uma oportunidade. Deus, Ele marcou esse dia de festa para poder te fazer lembrar que o seu corpo, ele não é um amontoado de células, não. O seu corpo não é um conjunto de tecidos e órgãos, simplesmente não. O seu corpo é templo e morada do Espírito. O seu corpo é o monte Sinai de Deus. O seu corpo é o monte Horebe de Deus. E Deus, Ele quer derramar graça na vida de jovens, na vida de pessoas aqui nessa noite. Você que tem tido dificuldade para honrar este lugar, para honrar a morada do Espírito Santo, Deus, Ele quer derramar graça na sua vida nessa noite. O segundo grupo de pessoas que eu quero orar nessa noite é para você que tem vivido uma vida em santidade, tem se distanciado do pecado, mas quem sabe você tem sentido muita dificuldade em ser cheio. Quem sabe os muitos afazeres, quem sabe as muitas obrigações, quem sabe o entretenimento, as redes sociais, tantos ladrões do tempo têm roubado o seu tempo. E você até tem se esforçado para viver uma vida em santidade, mas você não tem vivido, não tem experimentado tudo aquilo, todas essas bênçãos espirituais que Jesus conquistou ali nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses sinais, essas experiências, essas coisas extraordinárias que Deus, Ele quer manifestar na sua vida. E Deus está dizendo, eu tenho graça também para a sua vida nesta noite. E o terceiro grupo que eu quero orar nessa noite, quem sabe você já vive uma vida em santidade, você já até é cheio do Espírito Santo, mas quem sabe Deus te deu algumas direções, e você por causa das circunstâncias desfavoráveis, porque as coisas não saíram como você pensou, você simplesmente preferiu ficar dentro daquela sala do que ir lá para fora, anunciar com ousadia, cumprir a missão que Deus tinha te dado. E muitas vezes você ficou em círculo na sua vida, muitas vezes você não avançou no plano e no propósito de Deus. Mas Senhor, eu estou vivendo em santidade, mas Senhor, eu estou sendo cheio do Espírito Santo, mas não saiu para cumprir o meu propósito, não creu na minha graça para vencer essa perseguição. Nessa noite Deus quer trazer clareza, Ele quer trazer graça, Ele quer te trazer fortalecimento nessa área, irmãos. Deus vai nos colocar, Deus coloca muitas vezes a gente em situações que a gente não entende, que a gente não vê saída para testar a nossa confiança nele. E nessa noite, irmãos, você vai fazer um sinal aí diante de Deus. Nós não temos espaço aqui para chamar você na frente. Isso é muito sério, irmãos. Eu me lembro uma vez em um culto que eu participei, o pastor ele disse assim, olha, Deus vai levantar pessoas aqui de madrugada. Eu fiz assim, irmãos, fechei minhas mãos no meu cantinho. Irmãos, a próxima semana minhas madrugadas foram difíceis. É um sinal que você faz dizendo assim, Senhor, eu estou nesse grupo aí, Senhor. Senhor, essa palavra aí foi para mim. Senhor, nessa área aí eu estou precisando de graça. Senhor, nessa área aqui, Senhor, eu estou sendo negligente. Senhor, nessa área aqui eu preciso melhorar.
Você vai falar com Deus nessa noite. Você vai manifestar, expressar a sua fé nessa noite. Você vai fazer como você entende. Mas diga para Deus que você... Eu creio firmemente, irmãos, que quando uma palavra é pregada, existe uma atmosfera propícia no mundo espiritual para que essa palavra seja materializada, para que essa palavra seja aplicada. O propósito que Deus te trouxe aqui nessa noite não foi só para você ouvir e adquirir informações, não. Mas Ele quer ver transformação na sua vida. Nessa área que Ele falou contigo nessa noite, Ele quer que haja transformação e que haja mudança. E nessa noite, feche os seus olhos. Fale com Deus nessa noite. Deus maravilhoso. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Apresente a sua necessidade diante dele nessa noite. Muitos te louvam com lábios. Abra o seu coração diante desse Deus nessa noite. O coração dividido. Aonde você precisa de graça. Perdido. Aonde você precisa de um sinal da parte de Deus. Na casa do Pai. Aonde você precisa ainda ser tratado na sua vida, diga para Ele. Que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Derrama da tua graça nessa noite, Pai. Se fala tanto em oração. Dependemos de Ti, Senhor. Templos do Teu Espírito Santo estão reunidos aqui nessa noite, Pai. Moradas do Altíssimo estão reunidos aqui nessa noite. Não dependemos de uma geografia especial. Não dependemos de um lugar consagrado para vermos a manifestação da Tua presença, Pai. Eu preguei a Tua palavra, Senhor amado, da melhor forma que pude, Pai. Que nessa noite a minha oração, Pai, vivifica a Tua palavra em cada coração nessa noite. Opera transformação em corações nessa noite, Pai. Onde tudo começou, de volta ao primeiro Santifica amor. templos nessa noite, Senhor. Dê graça, Senhor, para vencer as tentações nessa noite, Pai. Dê graça, Senhor amado, para vencer, Pai, as propostas do mundo. De falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Tira toda inércia espiritual, Pai. Toda preguiça para orar. Toda preguiça para jejuar. Para nos sacrificar diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Existe uma igreja. Nos dá fome e sede pela oração, pelo jejum, pelas disciplinas espirituais nessa noite, Pai. Nós queremos, Pai, viver, nós queremos experimentar essas bênçãos espirituais que o Senhor conquistou por nós. Nós queremos acessar os depósitos da graça, nós queremos acessar essas dispensas espirituais nessa noite. Vem nessa noite da clareza de propósito, Senhor. Remove todo medo, Senhor. Toda paralisia ministerial, meu Deus. Tudo aquilo que tem travado, Senhor. Templos que já são até cheios do Teu Espírito Santo. Mas por causa das circunstâncias desfavoráveis, estacionaram no caminho, Pai. Renova nessa noite. Reacende a chama. Nos traz de volta ao centro da Tua vontade. Nos corações esquecidos. Não queremos apenas ser santos. Não queremos apenas ser cheios. Queremos estar no centro da Tua vontade, cumprindo o nosso propósito, cumprindo aquilo que fomos chamados para fazer. Apesar dos medos, apesar das perseguições,
apesar dos problemas, te Senhor. dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar Derrama e da tua graça. buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Aleluia, glória a Deus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando nesta noite. Aleluia. Vem nos restaurar. Adora uma adega, adora, jovem. Dos dois, desce aqui neste lugar. Glória. Acende a chama. Seja tocado aí, igreja. Seja tocado aí, jovem. Como em Atos 2, desce aqui aleluia. neste lugar. Acende a chama. Vem nos restaurar. Oh, glória. Como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Pode tomar os seus assentos.